Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosiângela, sou psicóloga, mestra em psicologia e atuante na área há mais de 23 anos. Destes 23, mais da metade eu estive na docência acompanhando profissionais de psicologia se formando. Fui supervisora de estágio, diretora de clínica, professora na área organizacional, professora na área de avaliação psicológica, professora na área de clínica também, na área sistêmica. E o que eu percebi? Que depois, ninguém se importava com o depois. E eu só fui ter essa dimensão quando eu também saí da faculdade. E o que acontece quando a gente sai da faculdade e está perdidinho? Começa a fazer um monte de curso aleatório, começa a querer fazer pós-graduação aqui, pós-graduação ali, pegar qualquer oportunidade de trabalho que aparece, fica totalmente sem direção. Quando a gente está num grupo, a gente está alinhado com outros psicólogos, a gente está entendendo como as coisas funcionam, a gente olha para a gente entende qual é o nosso perfil, o que eu quero, o que eu desejo. Então passa por esse trabalho de autoconhecimento também. O psicólogo começa a cuidar da carreira, ele para de se sentir perdido. Ele para de se sentir sozinho, né? Ele começa a organizar a prática, ele começa a ficar mais seguro diante daquilo que ele está propondo, porque ele tem conhecimento, que ele tem segurança. Gente, para eu vir dar uma aula, para eu vir dar uma palestra, para eu falar num encontro, eu me preparo antes. Eu preciso alinhar. Eu vou acertar de primeira? Não vou. Muitas vezes, eu já errei muitas vezes. Mas é só a prática que nos ajuda a lapidar esse caminho que a gente está fazendo. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Sabe quem não erra? Quem nunca faz. E uma coisa interessante que eu tenho percebido muito também, não é só uma questão dos psicólogos, eu acho que de um modo geral a nossa sociedade, ela, principalmente com o implemento das tecnologias, a gente se sente muito atrasado, se sente perdido, como se estivesse perdendo alguma coisa. Então, olha para fora e se compara com aquele colega, compara com aquele que já saiu. Gente, quando a gente está fazendo isso, a gente está voltado para o outro. A gente não está voltado para a gente. Então, o que acontece? A gente desmotiva. E a gente começa a ficar com medo. E o medo paralisa. O medo trava. O medo não deixa com que a gente avance. Porque o que a gente precisa é se movimentar. E eu entendo, porque depois de 5 anos estudando, a gente está exausto muitas vezes, né? É tantas matérias, tanta prova, aquela rotina, né? Estruturada, inclusive, o que nos deixa um pouco sem direção. Mas eu queria muito falar isso para vocês. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde porque ela é sintética. Pensa nisso. Carreira não cresce por sorte, ela cresce por decisão. Qual é a decisão que você está evitando tomar? Qual é a decisão que está te sobrecarregando hoje, evitando que você tome a decisão certa? Porque você sabe a decisão certa. Sabe. Você só está com medo. Medo, às vezes, de não dar conta, de não ser suficiente, de errar. Porque quando a gente está na nossa formação, a psicologia ela é muito cuidadosa, né? Porque a gente vai trabalhar com o ser humano, a gente vai trabalhar com o outro. Então, muitas vezes a gente ouve na faculdade o tempo todo essa recomendação, né? Cuidado com o que você vai fazer, não exponha o seu paciente, cuidado com a leitura que você vai fazer, cuidado com os preconceitos. Então, são tantos cuidado com a ética, cuidado com o que você vai dizer. São tantos cuidados que nos fazem ficar, muitas vezes, travados.
bloqueados por crenças que talvez, provavelmente são nossas, né? Então assim, isso acontece com todo mundo? Não necessariamente com todo mundo, mas principalmente para quem tem uma régua muito alta, ou seja, um nível de exigência alto, autocrítica acirrada, não permite errar, não permite fazer as coisas sem antes pensar muito. Não que a gente não deva fazer isso, gente. Espero que vocês estejam me entendendo. Mas a gente não precisa ser extremista. Então, assim, fazer de qualquer jeito é um extremo. Fazer excelentissimamente perfeito é outro. Entre este e este, tem vários pontos aqui, né? Então, assim, se você está se identificando com isso, precisa trabalhar as suas crenças, tá? Inclusive, a crença de começar a atender, a dificuldade de começar a atender pode estar aí. A dificuldade de eu não sei o que falar, e o que eu vou fazer se o meu paciente falar alguma coisa que eu não sei. Como se você tivesse que saber tudo, como se você tivesse que dar conta de tudo, né? E nós não precisamos dar conta, nós precisamos dar a conta. Essa fala não é minha, tá? É da psicanalista Ana Sui. Ela fala muito disso, de dar a conta, ou seja, a conta é do outro, gente, a conta não é nossa. Então, o nosso paciente, ele precisa ser escutado, acolhido, validado, orientado, dependendo da área que você está, né? Lógico, não é em qualquer área, talvez que você possa fazer desse jeito que eu tô falando, mas na maioria das vezes sim. Mas só que o que é dele e o que é nosso é nosso. Então, eu espero que com este encontro, né, este momento que a gente está aqui conversando, e que não é uma conversa vazia, é um diálogo profissional, de profissional para profissional, que vocês escutem vocês, que vocês escutem a voz interior que tem aí dentro dizendo, você é capaz sim. A nossa consciência, ela nos cobra. Se você está incomodado, é porque você está com a consciência te cobrando. O que é a consciência? É o saber que eu sei. Então, assim, eu não tenho dúvida de que vocês não têm nenhuma também é um exagero, né? Vamos exagerar. Que vocês estão prontos tecnicamente, vocês não têm dúvidas mais técnicas, porque vocês aprenderam em 5 anos a serem psicólogos. E se vocês receberam um canudo e receberam uma carteira de CRP, é porque vocês estão validados por essas instituições. Agora você precisa aprender a validar você mesma. Faz sentido para você? Você tem se invalidado ou tem se validado? Vou deixar vocês com essa reflexão.